Então, inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre inclusão e esporte. Quando a gente fala em inclusão, a gente sempre busca uma participação ativa dos alunos, sejam eles com necessidades especiais ou não, certo? Essa participação busca desenvolver algumas habilidades nos alunos, como por exemplo, a autonomia, como por exemplo a criatividade, certo? Então, para essa participação ser ativa, o indivíduo também tem que se envolver com aquela prática pedagógica. A questão histórica. O que a gente viu durante muito tempo é que o indivíduo com necessidade especial apenas estava inserido dentro de uma sala de aula, sem haver essa interação que eu acabei de falar, certo? Então, o que existia era um movimento unilateral, onde só a pessoa com necessidade especial buscava se adaptar à sociedade ou à escola, certo? Então, e a partir do momento que essa pessoa estava lá inserida, isso não significava que ela era incluída na sociedade ou na escola, certo? Então, é por isso que a gente vê esse outro conceito de integração, que é algo bem diferente da inclusão, certo? Então, a integração é justamente estar somente inserido em uma sala de aula, certo? Na integração, o regime escolar busca justamente aproximar essas pessoas ou comparar com pessoas ditas normais, certo? E se a gente for analisar, na verdade, todos nós temos diferenças, todos nós temos habilidades, todos nós temos capacidades diferentes. Então, essa visão também é discriminatória, certo? Como é que a gente entende a integração? A integração é um processo bem menos complexo do que a inclusão, certo? A inclusão busca o quê? Busca justamente fazer o que a integração não faz, certo? Porque a integração também está envolvida com o processo de normalização, ou tornar-se mais próximo do normal. Então, como é que a gente vai forçar o indivíduo a, de uma hora para outra, ter que se adequar às questões educacionais e não respeitar as diferenças, as distinções que esse indivíduo tem? Então, a partir desse momento, a integração se mostra inadequada, certo? Já a inclusão é um movimento bilateral, é algo muito mais complexo, onde a pessoa com deficiência e a sociedade buscam meios para a resolução de problemas, certo? Problemas que dizem respeito a quê? Justamente ao processo educacional, certo? Então, não adianta o aluno estar lá inserido e ele não conseguir acompanhar um conteúdo, certo? Não adianta ele fazer uma atividade que não tenha sentido para ele. Então, a pessoa com deficiência deve ser incluída e não integrada, certo? Então, a sociedade vai o quê? Vai se adaptar e essas pessoas, pouco a pouco, vão assumindo papéis na sociedade. Ou seja, é o que a gente chama também de protagonismo, certo? Então, essas pessoas, a partir do momento
em que vê a condição que, na verdade, agora não é imposta, porque vai ser adequada às suas necessidades. Então, essa pessoa começa a desenvolver as suas habilidades, as suas capacidades de maneira saudável. Também a educação física não foge da inclusão, certo? Pois ela tem um papel e tem a capacidade incrível de incluir as pessoas. Então, a educação física não pode ser vista de forma recreativa. Essa questão recreativa não quer dizer que a educação física não possa ser divertida. Mas, na verdade, o que a gente busca é sempre uma intencionalidade. Ou seja, a atividade física tem que ter um sentido e um significado para essas pessoas também, certo? E a gente vê que isso é um processo que se desenvolve pouco a pouco, certo? O que a gente busca é a participação ativa nas aulas, desenvolver justamente aquelas habilidades que eu já falei. Então a gente vai ver aqui alguns princípios que são chamados princípios da inclusão. O que seria a aceitação das diferenças? Justamente compreender e aceitar as diferenças das outras pessoas, certo? Não diz só a respeito às pessoas que têm necessidades especiais, mas também diferenças de habilidades, certo? Esses princípios da inclusão são importantes para que haja, que a gente fala, que haja harmonia durante a prática pedagógica. Também vai haver o quê? A valorização do indivíduo, certo? Então, a partir do momento que o aluno se sente incluído, ele também vai saber que tem um valor que é estabelecido, um valor dentro daquele grupo que ele está inserido. Conviver com a diversidade. Então, a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Temos que entender que todos nós somos diferentes, mas também que todos nós somos capazes de melhorar. E a gente também tem que aprender através da cooperação. Quando a gente fala em cooperação, é justamente aquela questão de pensar em equipe, não pensar de forma somente individual. Então, vai buscar meios para ajudar o grupo na resolução também dos problemas, certo? Nesse momento a gente vai ver algumas questões sobre acessibilidade. O que seria a definição de acessibilidade? Seria justamente uma condição ou possibilidade de alcançar algo ou de alcance, certo? O que seria acessível? Seria toda essa estrutura, todo o mobiliário, toda a estrutura predial que estivesse acessível para a utilização com segurança, certo? O que seria as deficiências? Deficiências é entendida justamente como uma limitação ou redução das capacidades, justamente de mobilidade, e também a questão da visibilidade, da questão da comunicação visual, certo? Então, quando há inexistência dessas, quando há a inexistência dessas adequações, a gente diz que não existe acessibilidade. Quais os tipos de deficiências que a gente encontra? Então, as deficiências são deficiências intelectuais,
antigamente conhecidas como mentais. A questão da deficiência física, que é compreendida como a tetraplegia, paraplegia e hemiplegia, e também a deficiência visual, motora e auditiva, certo? São justamente essas deficiências. Qual é a relação com a mobilidade? Então a gente imagina que quem tem dificuldade de mobilidade é justamente só quem é deficiente. Mas geralmente pessoas idosas, pessoas que que são obesas, gestantes também têm dificuldade na questão da mobilidade. O que seria esse desenho universal? É justamente a criação de produtos que sejam adequados a todos, certo? Ao nível de habilidade, a questão, justamente as características pessoais de cada pessoa, certo? Então, o desenho universal foi o que evoluiu do desenho livre de barreiras. Antigamente era chamado desenho livre de barreiras. Então a gente vai ver aqui também alguns conceitos, como o conceito do que é acessível, que é justamente o espaço, a edificação ou a construção que está ao nosso alcance, certo? E a gente vai ver também o que é adaptado, que é justamente o que já foi modificado para atender às necessidades das pessoas, as necessidades especiais também. E o que é adaptável é algo que ainda pode ser modificado.